Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a evolução humana e o lixo, como os nossos resíduos mudaram ao longo da história. Então deixa seu like, inscreva-se no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. No passado, nós temos a pré-história, os resíduos orgânicos eram naturais. No presente, na era contemporânea, a industrialização, o consumo e a urbanização. E no futuro, sociedade do plástico, descarte excessivo e poluição ambiental. Todos os seres vivos geram resíduos. Desde o surgimento da vida no planeta Terra, todos os seres vivos produzem resíduos. Esse é um processo natural e inevitável da existência. As plantas, por exemplo, produzem folhas, frutos e galhos que caem no solo. Os animais produzem fezes, urinas e restos de alimento. Os animais carnívoros deixam restos de suas presas. Ao longo de milhões de anos, esses resíduos sempre fizeram parte do equilíbrio natural dos ecossistemas, sendo reaproveitados pelos ciclos naturais. Durante esse processo, a matéria orgânica passa pela decomposição, liberando elementos químicos que retornam ao solo, à água e à atmosfera. Esses nutrientes são novamente absorvidos pelas plantas, garantindo a ciclagem da matéria na natureza. Sem a decomposição, os ecossistemas entrariam em colapso. Quando o problema começa? O problema ambiental relacionado aos resíduos começa quando a quantidade de matéria orgânica gerada é maior do que a capacidade natural do meio ambiente de absorvê-la. Em situações de grande acúmulo de resíduos, como nos depósitos de lixo, o solo não consegue realizar a ciclagem dos nutrientes de forma eficiente. Esse excesso provoca desequilíbrios ambientais, como a contaminação do solo e da água, a liberação de gases e a formação de lixões, que se tornam focos de poluição e riscos à saúde humana e ambiental. Lixo na pré-história. Na pré-história, os resíduos gerados pelos seres humanos eram basicamente restos de caça e cinza das fogueiras. Estudos arqueológicos indicam que o lixo era queimado, provavelmente para reduzir odores, e que os ossos e cinzas eram separados em locais específicos. Mesmo assim, esses resíduos não causavam impactos ambientais significativos, pois eram totalmente orgânicos e facilmente absorvidos pelo ambiente natural por meio da decomposição. Eram nômades. Uma característica importante dos primeiros grupos humanos era o nomadismo. Eles se deslocavam constantemente em busca de caça e alimentos, não permanecendo por longos períodos em um mesmo local. Esse modo de vida impediu o acúmulo de grandes quantidades de resíduos, permitindo que a natureza tivesse tempo suficiente para absorver e reciclar tudo que era produzido. Fixação em aldeias. Com o avanço do conhecimento, os seres humanos passaram a se fixar em aldeias a partir do período neolítico, cerca de 10.000 anos antes de Cristo, o que possibilitou o desenvolvimento da agricultura, da cerâmica, de ferramentas e de vestimentas. A fixação em um único local resultou no acúmulo de resíduos e no aumento da diversidade desses materiais. Ainda assim, a maior parte do lixo era orgânico e continuava sendo absorvida pela natureza. Sambaquis. Os sambaquis são grandes montes de conchas construídos por povos que habitaram o litoral brasileiro há cerca de 6.000 a 8.000 anos, sendo importantes registros arqueológicos. Embora possam ser comparados aos primeiros lixões, os sambaquis não causavam impactos ambientais significativos, pois eram formados principalmente por resíduos naturais que integravam o ambiente ao longo do tempo. Lixo nas ruas. Na Idade Média, em muitas cidades, tornou-se comum o descarte de resíduos diretamente nas ruas. Restos de alimentos, fezes e urina eram lançados em frente às casas, causando mau cheiro e favorecendo a proliferação de doenças.
Esse comportamento demonstra como, ao longo da história, o ser humano passou a adotar a prática de afastar o lixo de sua área de convivência imediata, sem considerar adequadamente suas consequências ambientais. Limpeza urbana inicial. Com o crescimento da cidade, surgiram as primeiras tentativas de limpeza urbana. Em algumas localidades, o lixo passou a ser armazenado em tonéis e eram cobradas taxas para sua retirada. No entanto, ainda não havia um destino adequado para esses resíduos, e o trabalho de limpeza ficava, em geral, sob a responsabilidade de prisioneiros ou pessoas socialmente marginalizadas. Brasil colonial. No Brasil colonial, cidades como Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo enfrentavam sérios problemas relacionados ao lixo. Os resíduos eram lançados nas ruas sem qualquer critério, favorecendo a presença de ratos e urubus. A limpeza urbana era realizada por pessoas escravizadas e presos, mais por imposições morais e de controle social do que por preocupações sanitárias. A Grande Virada. A Revolução Industrial marcou uma grande mudança na produção de resíduos. Com a industrialização, o lixo passou a ser gerado em larga escala e a conter novas substâncias químicas. Materiais como óleos, tintas e metais pesados passaram a fazer parte dos resíduos, aumentando significativamente o impacto ambiental. Embalagens. Antes da industrialização, o lixo doméstico era composto principalmente por resíduos orgânicos. Com o avanço das indústrias, embalagens de papel, vidro e metal passaram a ser utilizadas e descartadas em larga escala, e posteriormente o plástico tornou-se predominante. Essa mudança transformou profundamente a composição do lixo urbano. Descoberta do plástico. O primeiro plástico foi desenvolvido por Alexandre Parkes em 1862. Trata-se de um polímero que, ao longo do tempo, passou a ser produzido principalmente a partir do petróleo. Caracterizado por sua durabilidade e permeabilidade, essas propriedades tornaram-se o plástico extremamente útil, mas também criaram um grande desafio ambiental. O grande problema do plástico. Um dos grandes problemas do plástico é seu longo tempo de decomposição, que pode ultrapassar centenas de anos. O consumo excessivo e o uso de materiais descartáveis fazem com que enormes quantidades desse resíduo se acumulem em aterros sanitários e nos oceanos. Dados gráficos de São Paulo. Aqui no gráfico a gente consegue ver que ao longo do tempo o consumo do plástico aumentou significativamente na sociedade moderna. Esse crescimento também pode ser observado em centros urbanos, como a cidade de São Paulo, onde estudos indicam que em menos de 30 anos a participação do plástico no lixo urbano passou de menos de 2% para quase 30% do total. Linha do tempo dos resíduos. Então, ao longo da história, o lixo sempre acompanhou a humanidade. A grande diferença é que, atualmente, a quantidade e o tipo de resíduos produzidos ultrapassam a capacidade natural de absorção do meio ambiente. Compreender essa evolução é fundamental para repensarmos nossos hábitos e buscarmos soluções. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós demos uma volta pelo passado e entendemos como o lixo sempre fez parte da história humana e como esse acúmulo mudou ao longo do tempo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!